Gente, vídeo novo aí no nosso canal. Vamos iniciar hoje uma série de mensagens falando um pouco sobre a composição da Bíblia. E para começar, eu queria fazer algumas perguntas. Você sabe o que é a Bíblia? Sabe o significado do termo, da palavra Bíblia? Você sabe quais são os livros considerados como inspirados na Bíblia? Sabe qual a quantidade correta de livros que compõem a Bíblia? Pois bem, essa e outras perguntas nós vamos estar respondendo ao longo dessas mensagens. E para começar, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, a partir dos versículos 44. Se você não tiver uma Bíblia, vai aparecer o texto bíblico para você aí na tela. A tradução, a versão que eu estou utilizando, ela tem um título. Pode ser que a Bíblia que você vai ler, que você está utilizando, ela não tenha esse título que diz assim: Jesus explica as Escrituras. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ponto importante aqui para a gente começar a nossa mensagem. O próprio Senhor Jesus, ele definiu o que seria as Escrituras. Escrituras é um sinônimo para falar sobre Bíblia. Hoje nós chamamos de forma mais comum de Bíblia, mas antigamente era comum ser chamado de Escrituras ou escritos. E o que é importante nós entendermos nesse primeiro ponto? Jesus definiu o quê? A lei, os profetas e, além disso, os salmos, eles falaram sobre ele. Aí você pode pensar o seguinte: mas e os evangelhos? Os evangelhos, eles não falam sobre Jesus? Esse período que Jesus estava vivendo é o período onde o evangelho ainda estava ocorrendo. Então não era possível Jesus falar que o evangelho falou sobre ele, porque o evangelho em si era o que ele estava vivendo junto com os apóstolos, junto com os discípulos. E esses três tipos de grupos que foram mencionados, a lei, é onde se enquadra o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que também são chamados de lei de Moisés. Quando falamos sobre os profetas, aí existem divisões que colocam profetas menores e profetas maiores, mas tem uma confusão quando nós vamos falar sobre salmos. O adequado, e existem algumas Bíblias, existem algumas versões, algumas traduções, que no lugar de salmos utilizam escritos. E quando fala-se sobre escritos, tem uma palavra no grego que é o termo agiógrafos, que significa escritos sagrados. E esses escritos sagrados vão adentrar tanto os livros chamados de livros da sabedoria, que aí entra o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, assim como os chamados livros históricos. Então é como se juntassem dois grupos e unissem em um só. O que Jesus quis dizer aqui é qual seria a determinação correta de todos os grupos de livro da Bíblia. Tudo bem, mas agora vamos para uma outra pergunta. Já que o Senhor Jesus definiu quais seriam os grupos de livros da Bíblia, que livros são esses? Quantos livros são e por que existem tantas versões diferentes? Para responder isso, é importante nós entendermos algumas diferenças entre alguns tipos de Bíblias que existem. Falando lá do passado em si. A primeira Bíblia que foi constituída, ela é chamada de Bíblia hebraica, que alguns também chamam de texto massorético. Por que texto massorético? Massorético significa tradução, tradição. E essa tradição era a tradição dos judeus. Então era um livro que foi escrito totalmente, quase que 100% no hebraico, tendo poucos trechos do livro de Daniel, do livro de Jeremias, tendo trechos também, tendo 2 palavras, na verdade, do livro de Gênesis, mas praticamente toda a extensão do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E quando essa Bíblia hebraica ela foi terminada, ela foi constituída, acredita-se que cerca dos anos 400 a Bíblia hebraica, ela já tinha sido terminada, ela já tinha sido finalizada. E é importante a gente pensar nesse período, porque dos anos 400 a.C. até o ano 0 é considerado como o período que em algumas Bíblias, né, até tem aquela página em branco, e é conhecido como o período intertestamentário, o período interbíblico, mas o mais correto mesmo é chamar de período do silêncio profético, que foram 400 anos de silêncio profético. Por que eu estou falando isso? Eu preciso entender que quando
esse período ele foi instituído, esse período do silêncio profético, significa que Deus não falou através de nenhum profeta. Se Deus não falou através de nenhum profeta, todo e qualquer escrito que foi produzido nessa época não era inspirado por Deus. E aí existe uma diferença, já entendemos que existe essa Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica ela é composta por 22 ou 24 livros, dependendo da forma como eu vou querer, como é classificado pelos judeus o agrupamento de livros. Exemplo, por que tem menos livros? E lembrando que o povo judeu eles não consideram o Novo Testamento, então estamos falando exclusivamente do Antigo Testamento. Por que tem menos do que 39 livros? Porque eles fazem alguns agrupamentos. Exemplo, agrupamentos de 1ª e 2ª Crônicas, agrupamento de 1ª e 2ª Samuel, agrupamento de 1ª e 2ª Reis e alguns outros livros históricos, como Ruth, Juízes, que acabam, Esdras e Neemias, que acabam sendo compostos como um único livro. Por isso que é uma Bíblia que tem menos livros, mas não significa que ela é diferente da Bíblia protestante. Por que ela não é diferente da Bíblia protestante? A Bíblia protestante ou evangélica, ela possui 39 livros no Antigo Testamento. Nessa mensagem nós vamos falar exclusivamente do Antigo Testamento e nas outras nós vamos adentrar sobre o que a Bíblia se refere ao Novo Testamento no que diz respeito à composição. Já a Bíblia protestante, ela tem esses 39 livros, mas existe antes da Bíblia protestante uma Bíblia que foi chamada de Bíblia católica. Como se deu a formação dessa Bíblia católica? Bem, nesse período dos 400 anos do silêncio profético, foi um período onde Deus não falava mais com o povo, Deus não usava profetas, mas ainda assim vários livros foram escritos. E esses livros que foram escritos, eles foram nomeados como livros apócrifos. Apócrifo significa algo sem inspiração, algo oculto. E esses livros passaram a adentrar uma versão da Bíblia que foi escrita na época de cerca de 285 a.C., chamada como versão dos 70 ou Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque entre 70 ou 72 eruditos, existem uma certa dúvida quanto a isso, eles foram escolhidos pelo rei Ptolomeu II num período onde o mundo era dominado pelo império que é chamado Império Macedônico. Muitos já devem ter ouvido falar de Alexandre o Grande. Então, Ptolomeu II é um dos que vem suceder Alexandre o Grande. E nessa época, Ptolomeu II chamou alguns judeus, reuniu esses judeus em Alexandria, eruditos judeus, e esses eruditos judeus pegaram a Bíblia hebraica, esse texto chamado texto massorético, e fizeram uma tradução. Tradução para qual língua? Tradução para o grego. Então surge a chamada Septuaginta. Então essa é a segunda. Tivemos a primeira, que foi a Bíblia chamada como Bíblia hebraica, ou texto massorético. Depois vem a Septuaginta, que é essa versão dos 70. E um pouco depois disso vem o que é conhecido como Vulgata Latina. A Vulgata Latina ela vai surgir por cerca do século IV, já o século IV depois de Cristo. Por que ela vai surgir nesse período? A partir dos anos 300 acontece a cristianização do mundo. O cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. O cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano, a Igreja Católica Romana, a Igreja Cristã Romana, ela se reúne e é feita uma tradução tanto dos livros no hebraico, lá do texto massorético, mas principalmente da própria Septuaginta. E essa tradução ela é feita do grego e é feita também do hebraico para o latim. Então o latim passa a ser a língua oficial do cristianismo. Por isso que muitas missas, até alguns anos atrás, eram rezadas no latim, porque era um costume da leitura do texto bíblico direto dessa Bíblia da Vulgata Latina e de outras versões latinas também. O que essa Bíblia ela veio a anexar? Nessa Bíblia, num período posterior, lá num acontecimento que nós chamamos de Concílio de Trento, palavra difícil de sair. Por que aconteceu esse Concílio de Trento? O Concílio de Trento ele acontece no ano de 1546, ele se inicia no ano de 1546. É bom lembrar que em 1517 ocorreu a Reforma Protestante com Martinho Lutero, que vinham aquelas queixas quanto ao que a Igreja Católica Romana fazia. E esse período onde ocorre o Concílio de Trento era para discutir várias questões religiosas, várias questões de importância para o cristianismo, mas também para definir quais livros queriam fazer parte do cânon. Sempre que vocês ouvirem falar de cânon, nós estamos falando do que é considerado na Bíblia como inspirado. E os livros apócrifos, 7 livros apócrifos, eles adentraram
nesse cânon bíblico católico. Adentraram de que forma? A Bíblia Vulgata Latina passou a receber esses livros. Um dos motivos dos livros apócrifos não poderem ser considerados como livros inspirados eles foram inseridos na Bíblia nessa época do Concílio de Trento, mas com o objetivo de contrapor Martinho Lutero e outros reformadores que surgiram. Além disso, a maior parte deles foram escritos no grego. Outro motivo, no ano 90 depois de Cristo, aconteceu um concílio de judeus, que é chamado Concílio de Jâmina, onde esses judeus eles decidiram novamente que esses e outros livros sem inspiração não deveriam fazer parte da Bíblia. E para fechar, um último motivo, um historiador, que é o historiador judeu mais famoso, que viveu dos anos 30 até próximo dos anos 100 depois de Cristo, ele disse que apenas 22 livros eram considerados como livros inspirados. E ele coloca ainda, tem um texto famoso dele, que ele diz que desde Artaxerxes vai viver no período aproximado do profeta Malaquias. Até a sua época, nenhuma pessoa, nenhum profeta recebeu inspiração para escrever nenhum livro. Então, dessa forma, esses livros que compõem a Bíblia Católica, esses livros que compõem a Septuaginta, diferente dos livros que compõem a Bíblia Hebraica e a Bíblia Protestante, eles não podem ser considerados como livros inspirados. Na próxima mensagem nós vamos falar um pouco sobre os livros que compõem o Novo Testamento e como funcionou, como que se deu a constituição desses livros. Um abraço e até a próxima.